Apocalipse, livro das revelações finais, capítulo 22, verso 14. Hoje nós vamos falar sobre devolvidos à essência. Nós seremos devolvidos à nossa essência. Hoje é um dia de devolução, vai ser devolvido aquilo que nos pertence. Apocalipse capítulo 22, verso de número 14. Diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Por que o livro de Apocalipse nos diz isso? Que possam ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Porque nós fomos roubados disso, sim ou não? Quando Adão pecou, nós perdemos esse direito, sim ou não? Nós vamos falar aqui e vamos ver que hoje Deus quer nos devolver a essência. Deus quer nos devolver o que nos pertence. Deus quer dar hoje uma devolução aos seus filhos e às suas filhas. Então nós entendemos que uma devolução é nós retribuirmos àquela pessoa algo que nós havíamos o quê? Perdido, algo que nos foi tirado. Então quando a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Ora, lá no Éden nós tínhamos direito, mas perdemos. Então Deus vai nos devolver o direito da árvore da vida, para que possam entrar na cidade pelas portas. Então Deus hoje, Ele tem um desejo de, se dependendo da nossa vida, da nossa rota, nós sermos devolvidos na nossa essência. Pastor, por que muitos têm perdido? Por que muitos têm sido roubados? Por que muitos têm sido saqueados? Por que muitos não têm vivido aquilo que desejam? Colocam o olho em algo, desejam algo, mas não alcançam. Por quê? Porque têm sido roubados, saqueados na sua essência. E hoje Deus quer nos devolver essa essência. Uma revelação que Deus nos deu. E lembre-se, quando nós temos a revelação, é uma oportunidade de mudarmos de vida. Amém? Então hoje Deus quer nos trazer esta devolução. Algo teu que foi saqueado, que foi tirado, que foi roubado. Deus hoje quer te entregar isso novamente. Amém ou não amém? Quantos querem receber essa restituição? Diga amém. Então eu entendo que lá no Éden, quando Deus criou o jardim do Éden, Ele colocou o homem, colocou a mulher. Mas lá eles foram saqueados. Óbvio, primeiro pelo erro de Adão, que não devia ter pecado, pecou. Então isso deu o direito em que Satanás fosse lá e tirasse aquela coroa que havia sobre ele para governar, para dominar sobre o jardim. Porque Adão, ele era a coroa da criação. Adão, quando ele foi criado para ser a coroa da criação de Deus. Ele foi o primeiro a ser criado. Não nasceu de mulher, veio do pó da terra. Então, quando Deus criou ele, Deus olhava para ele e era a coroa realmente dessa criação. Mas houve um tempo que ele foi saqueado, porque ele permitiu. Diga, ele permitiu. Então não ache que as coisas acontecem na nossa vida. Alguma coisa me foi roubada, um sentimento me foi roubado. Tadinho de mim. Não. Tudo que nos é saqueado, tudo que nos é roubado, é porque nós permitimos. Pastor, mas eu não deixei ninguém roubar nada de mim? Nenhum sentimento, nenhuma vontade, nada. Mas pela Bíblia nós entendemos que a nossa permissão, isso dá direito para que o inimigo venha e arranque e roube algo de nós. Então hoje, essa devolução vai acontecer na nossa vida. Se você hoje decidir
você pode ser devolvido em algo que você já teve, em algo que você já viveu. Aí você fala para mim assim, pastor, mas eu nunca vivi nada de bom. Eu vou ser devolvido de quê? Se eu nunca vivi nada de bom. Minha vida é assim, assado, nunca vivi nada de bom. E eu vou ser devolvido de quê? Eu tenho uma herança, é maravilhosa. Eu não sei se você está na mesma linhagem que eu. Porque eu sou lá da linhagem de Adão. E Deus deu para ele um jardim, em que César não precisava trabalhar. Era só comer do fruto da terra, era uma bênção. Então você fala assim, meu pai não tem nada, não tem nem onde cair morto. Mas meu Pai Celestial é dono dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, e Ele vai me devolver o que me pertence. Se Adão lá pecou, o problema é dele. Senhor, manda o que é meu, me devolve o que é meu. Amém ou não amém? Você pode murmurar dizendo que seu pai e sua mãe não tem nada, você nunca viveu bem, etc e tal. O problema é seu, você pode murmurar. Mas quando nós olhamos para o nosso Pai Celestial, meu irmão, Ele tem muito. Ele é dono dos céus e da terra. Ele é o Criador nosso. Então hoje Ele tem o poder de te devolver o Éden. Você já pensou você viver o Éden novamente? Te devolver algo que é a primícia da terra. Te devolver as melhores coisas. Pastor, estou tão frustrado que eu não acredito mais em nada. O que eu posso fazer? Eu posso te fazer acreditar e te fazer sonhar novamente. Porque pela palavra eu vou te mostrar como nós podemos ser devolvidos à essência pela qual Deus nos criou. É porque as coisas, o pecado, tanta coisa nesse mundo, nos faz acreditar e leva a nossa mente a ver que é só desgraça. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e paramos de olhar aquele jornal um pouco, só passa desgraça e maldição. Toda vez tu liga a televisão, é só maldição. É que matou quem, que fez, que aconteceu, que atropelou, que caiu o avião, que fez. Meu Deus, só tem isso. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu lembro de um Adão lá no jardim do Éden. Pastor, então não vou precisar mais trabalhar. Então você não pode comer, porque tem que trabalhar, não tem jeito. Mas eu quero dizer, querido, que da pressão, da vida, de tudo aquilo que vivemos, e da essência que nós perdemos. Você sabia que tem gente buscando a Deus, mas tem falado assim, eu não tenho alcançado o que eu quero. Quando eu entro na presença de Deus, eu tenho o que eu quero. Eu entro intensamente e eu tenho o que eu quero. E tem gente falando assim, mas pastor, eu ajoelho, eu levanto, eu deito, eu oro, eu faço, eu aconteço, eu lembro o Salmo 21, eu oro isso, eu oro aquilo. Só não oro, graças a Deus, Ave Maria, está amarrado. Mas faz tanta coisa e fala assim, mas está me faltando alguma coisa ainda, eu não consigo me conectar com Deus. Porque está faltando essência. Deus hoje quer te devolver a essência. Pastor, o que tem na essência? A Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão na viração do dia. Psiu. Ei, Adão, estou aqui. Vamos nos relacionar. Então, se você tem buscado uma intensidade, buscado estar com Deus e não está conseguindo, volta a voltar ao Éden, voltar à essência de todas as coisas. Porque algumas coisas têm sido como rapina dentro de você. Roubado, devorado, destruído algo dentro de você. Mas Deus é um Deus de devolução, que tem prazer em te devolver o que é teu. Até porque Ele não gosta de injustiça. Porque justiça e juízo são base do seu trono. Ele se assenta sobre a justiça e sobre o juízo. Então, se tem alguma coisa que não está contigo que é tua, Ele quer te devolver. Amém ou não amém? Então, se você decidir hoje, você vai sair daqui completamente conectado e dizendo, meu Deus, eu estou completamente ligado a Ti. Porque hoje eu voltei ao Éden, eu voltei à essência de tudo. Sabe, malícia.
corrupção, mentiras. Tudo isso tem invadido a nossa vida. E nós estamos perdendo a essência. Vocês estão entendendo, sim ou não? Temos perdido a essência. Ah, porque todo mundo faz. Todo mundo é todo mundo. Eu sou eu. Amém ou não amém? Então nós descobrimos e começamos a caminhar em cima de um raciocínio, de uma revelação, que quando Apocalipse diz que nós iríamos ter direito à árvore da vida, isso mostra que um dia Adão não teve mais direito. Então isso fala de uma restituição, isso fala de uma devolução, isso fala que Deus vai te trazer para que você venha comer da árvore da vida novamente, e para que você venha entrar pela porta, porque quem entra pela janela, diz a Bíblia, que é ladrão e assaltante. Então você vai entrar num lugar digno, num lugar nobre, num lugar de honra, pela porta. Mas por quê, pastor? Porque Adão foi travado, não pôde entrar nem pela porta. Ficou do lado de fora. Depois que pecou. Pastor, então já descobri, a minha devolução está vamos dizer, fora do pecado, amém? A minha devolução está quando eu renunciar ao pecado. Porque Adão pecou e ficou do lado de fora. Deus quer nos devolver, igreja, a essência. Eu sou uma pessoa que cultiva essa essência. Eu me lembro de tempos antigos. Eu me lembro quando nasci espiritualmente. Eu me lembro de todas as experiências que passei. Eu me recordo, constantemente me recordo. Vou lá atrás e me recordo. Porque todo líder, ele tem que ter memoriais. E quando Deus ativa a minha mente com esses memoriais e me faz ir lá atrás e voltar experiências positivas que me marcaram, eu tenho o poder de cultivar a minha essência. Muitas pessoas têm perdido a essência do evangelho, porque têm vivido tantas coisas, porque ali faz, aqui faz, outro isso, outro aquilo. Como eu falei aqui, eu podia chegar para vocês e falar assim, meu Deus, eu estou precisando de tanto. Ah, eu vim todo ruim hoje, todo estragado, e falar, mas por favor me ajude, porque eu estou precisando de um dia de pagar. Pastor, por que você não faz? Porque eu não perco a essência. Eu tenho uma essência. E quando eu olho para trás, não era isso que os primitivos viviam, não era isso que a igreja primitiva vivia. Não era isso que eu vivia, que os meus pastores viviam há 10 anos atrás. Então está errado, eu não posso viver. Eu tenho uma essência e eu preciso cultivar a minha essência. Pastor, mas infelizmente eu perdi um pouco, mas Deus vai te devolver hoje em nome de Jesus. Amém ou não amém? Para que você viva a essência. Deus quer te devolver isso. Amém? Pense comigo algo. Toda morte, quando uma pessoa morre fisicamente, ela perde, entre aspas, os seus bens, sim ou não? Fica para o filho, fica para a família, tá? Ela perde aquilo ali. Ela se desvencilha daquilo ali. Ela se afasta daqueles bens. No reino de Deus é diferente. Quando você morre, você ganha tudo. Porque a morte não é física, a morte é carnal. A sua carne vai ser crucificada. E aí quando você morre carnalmente, você começa a ter a devolução de tudo. Pastor, já entendi, a minha essência está sendo comprometida porque eu não morri ainda. Porque quando eu morrer, a minha carne parar de gritar, o Senhor vai me dar o que me pertence. E vai vir tudo para a minha mão. O que acontece é que eu não morri ainda. Porque quando nós morremos para o mundo, a carne morre, Deus ele começa a te entregar, começa a te dar o que te pertence. No mundo físico é diferente, a pessoa morreu, ela perde. No mundo espiritual, quando ela morre, ela ganha. E Deus começa a dar e a devolver a ela aquilo que pertence a ela. Então nós entendemos hoje que muitas coisas nós não temos tido essa devolução, e principalmente da nossa essência de vida, porque nós não morremos. Quando nós falamos de morte espiritual, ou melhor, carnal, vamos falar da carne, que morte espiritual, você não pode morrer espiritualmente, mas da morte carnal, aquela morte dos desejos carnais, quando você mata isso dentro de você,
O teu espírito, ele sobressai. O teu espírito é que comanda. Enquanto você deixa a carne dominar, ela que manda. Ela que domina. Mas quando você morre carnalmente, você crucifica a tua carne, o que acontece? O teu espírito começa a dominar. E quando há essa morte, Deus fala, ele está pronto, ela está pronta, eu vou começar a dar o que pertence a ela. Mas nós observamos hoje quantas coisas que nós fazemos ainda e vemos que a nossa carne não está morta. Sim ou não? Pastor, eu sou crente em Jesus Cristo. Olha aqui, dou até glória a Deus. Faça isso, faça aquilo. Mas não pisa no meu calo. Olha aí. Se pisar no meu calo, então não morreu ainda. Sabe por quê? Porque carne morta não sente dor. Carne morta não sente nada. Então tu pisa e não tem nada, não sente. Se tu grita, tu vai se ver comigo. Tua carne não morreu ainda. Amém ou não amém? Porque quando a carne morre, não tem reação, porque tu não está sentindo, está morta. Sim ou não? Se tu está sentindo é porque ela não morreu ainda. Então mata essa carne aí, crente. Em nome de Jesus, bota ela para morrer, crucifica ela. Por quê, pastor? Deixa eu assim mesmo, então vai ficar sem a devolução. Meu irmão, eu quero para minha mão tudo que é meu. Eu quero essa restituição, essa devolução. Mas enquanto não morrer a carne, Deus não pode te entregar. Amém ou não amém? Então hoje, querido, você vai começar a crucificar essa carne. Tem muita gente, glória a Deus, vivendo a vida com Deus. Tem muita gente na igreja, tem muita gente fora da igreja, tem muita gente em tanto lugar. Mas tem pouquinhos com a carne morta. A sua carne tem que parar de sentir, querido. Porque enquanto nós não dominarmos isso e a nossa carne não estiver crucificada, nós não morremos para esse mundo completamente. E Deus não pode te dar aquilo que você quer, a tua devolução, aquilo que te pertence, a tua essência. Porque a tua carne ainda fala, ainda grita. Se pisar no meu calo, a Bíblia diz, se bater numa face, dê a... Quem é que faz isso? Cadê? Quem é que está com a carne morta para fazer isso? Dá de um lado na face, Deus diz, dá outra face. Sabe o que significa isso? Carne morta. Pastor, então hoje eu descobri que minha carne não está morta não. Então mata ela de uma vez, antes que seja tarde. Crucifica ela. Amém ou não amém? Porque a carne precisa morrer. Porque enquanto não morrer, nós não teremos a devolução. Quando nós morremos, é que Deus começa a nos dar. Deus hoje vai trazer uma devolução, a ponto de nós termos direito à árvore da vida. Mas como tu vai chegar na árvore da vida se tu não morreu? Sim ou não? Só quando morrer que tem direito à árvore da vida. Então Deus, ele quer trazer essa devolução. A Bíblia diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, a vivo na fé do Filho de Deus. Então ele falou, a minha carne foi crucificada. Isso significa, a minha carne eu matei. Porque a minha carne não pode mais dominar, ela precisa estar morta. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para Gálatas capítulo 5, nós vemos as obras da carne. Que são, aí você pega lá, vai varrendo tantas situações em que a carne ela opera. São emulações, porfias, briga, confusão, contenda, prostituição, adultério, e vai lá. E você fala, pastor, eu não prostituo, glória a Deus por isso, ai de você. Eu só conto uma mentirinha, porque a carne não morreu. Pastor, eu só dou uma trapassadinha, só trapacei um pouquinho alguém, porque a carne não morreu. Pastor, não faço nada disso, só faço umas porfias, só arrumo umas briguinhas de vez em quando, porque a carne não morreu. Pastor, essa palavra não é para mim não, está muito dura. É porque eu quero que você seja devolvido na sua essência. Eu quero ver crentes que entrem num contato com Deus e fale, pastor, ontem eu tive uma experiência lá na minha casa, mas o céu desceu na terra.
Porque a essência vai ser devolvida. Mas só pode ser devolvida se a carne morrer. A carne ela tem que parar de gritar e de gemer. A carne não pode mais sentir dor. E quando assim acontecer, Deus vai nos devolver. Amém ou não amém? A Bíblia diz: e disse Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, porque senão morreremos. Você ouviu isso ou não? O povo de Israel chegou para Moisés e falou assim: Moisés, fale tu conosco. Nós queremos que tu fale, nós vamos viver. Mas porque se Deus falar, nós morreremos. Sabe por que isso, queridos? Porque quando vem uma pessoa conversar conosco: pastor, eu estou passando isso aqui, sabe o que a gente faz? Eu não, né? Mas a maioria, alguns. Não, coitadinha, calma aí, Deus vai te abençoar. Não, vamos aqui, o melhor está por vir. Deus vai te abençoar tremendamente, poderosamente, vai acontecer. Não, o que é isso? Vai vir uma enxurrada de bênçãos, não vai embora da igreja não. Por isso que o povo falou assim: Moisés, fale tu, mas não fale Deus. Porque quando o líder, ou quando a pessoa, quando o homem fala só o que você quer ouvir. Mas quando Deus brada, ele mata a carne. A carne tem que morrer. Por isso eles falaram: que fale tu, Moisés. Deus não, porque se Deus falar, nós morreremos. Porque quando Deus abre a boca é para matar a carne mesmo. A carne não pode ficar viva. O nosso eu, essa carne nossa, que quer maldade, que puxa para aquilo que é errado, tem que morrer. Por isso eles falaram: que fale tu, Moisés. Porque se Deus falar, nós vamos morrer. Sabe o que eu tenho que falar para Deus? Deus, eu não quero ouvir ninguém, fale só tu, porque eu quero morrer completamente. Eu quero morrer completamente. Aquilo que é meu, a minha vaidade, a minha soberba, a minha ira, o meu isso, o meu aquilo, tudo que é o meu ego, tem que morrer. Porque quando morrer, eu vou ser devolvido numa essência sobrenatural. Eu vou viver como Adão lá no Éden. Eu vou ter conexão direta, completa, não vai ter interferência. Eu vou viver o melhor da terra. Eu vou desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então nós começamos a entender que quando alguém fala, nós queremos ouvir. Porque fala aquilo que você gosta. Fala aquilo que você quer ouvir. Aí é bom, né? O ego vai sendo massageado. Aí você vai ficando: oh, glória. Pô, mas isso aqui tá bom demais. Mas a Bíblia diz: repreende o sábio e ele te amará. Por isso, quando eu sou repreendido, eu passo a amar quem me repreende. Por quê? Porque eu sei que é uma crítica construtiva, porque eu sei que eu posso crescer mais, que eu posso ir além. Mas maldito é aquele inimigo seu, que sempre está falando que você é bonzinho, 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 até tu cair no buraco. Sim ou não? Por isso que a Bíblia diz: repreende o sábio e ele passa a te amar. Porque o sábio, quando ele é repreendido, ele te ama. Tu tá lá, pá, no cara, pá, não faz isso, quem mandou tu fazer isso, e pá. E o cara está falando assim: cada dia mais eu gosto de você. E você, mas tu tá todo errado. Ele está falando: mas eu te amo. Por quê? Repreende o sábio. E ele vai te amar. Mas quando eu repreendo o escarnecedor, eu tomo para mim afrontas. Então, quando você repreende uma pessoa e ela vem com pontapé para você, você sabe que é um escarnecedor. Porque quando eu repreendo o escarnecedor, eu tomo para mim afrontas. Mas quando eu repreendo um sábio, ele passa a me amar. Então, querido, chegou o tempo dos sábios se levantarem e entrarem e falarem: pastor, a palavra, a revelação chegou a mim, para que eu seja devolvido na minha essência. Chegou o tempo realmente, pastor, de matar a carne. Chegou o tempo da minha carne ser crucificada. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu levava na carne, eu não vivo mais, mas eu vivo agora na fé do Filho de Deus. Chegou o tempo de eu ser devolvido, porque aquilo que me foi roubado vai voltar para a minha mão em nome de Jesus. Eu não sou contra o que o negão canta. O negão está lá: o meu alvo é Cristo, né? O negão taca fogo, Kleber Lucas. E ele falou: o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje eu estou que estou. O melhor de Deus está. Amém.
Eu ouço e estou lá, recebo. Mas tem uma multidão. O melhor de Deus ainda está. Está esperando o quê? Vai receber nada. Porque não matou a carne. Melhor de Deus só chega para quem mata a carne, meu irmão. Devolução só volta, só vem na tua mão para quem matou a carne. Então cuidado. O melhor, se você morrer, o melhor de Deus está para te acertar, te chegar até você. Mas se você não matou carne, tu vai ficar, melhor de Deus, tá bom. E vai chegar quando, meu irmão? Vai perder o endereço, essa bênção não vai chegar até você. Pastor, que isso é verdade? Porque o pastor tem que dizer a verdade. E tem que dizer que a igreja de hoje tem que matar a carne. O meu ego, a minha soberba, a minha vaidade, aquilo que é meu, tem que morrer. E Cristo tem que habitar em mim. Cristo vive em mim. Cristo é que governa. Cristo é que está dentro de mim. É Ele que coordena. Pastor, se fizer alguma coisa comigo, tu sabe, hein? É isso que tem que morrer, querido. É isso que tem que morrer. Porque quando morrer, seremos devolvidos na nossa essência de vida. Amém ou não amém? A Bíblia diz assim, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito? Muito fruto. Por quê? Se eu coloco o grão do trigo na terra, se ele não morre, isso é verdade, agricultura, se ele não morre, ele fica lá só. Ele não produz nada. Mas se eu prego um grão de trigo, coloco na terra, a hora que ele morre, ele produz uma multidão de frutos. Isso significa, pastor, eu não estou vendo fruto na minha vida. É vida financeira, é vida sentimental, é vida isso, é vida aquilo. Sabe por quê? Porque precisa morrer. Porque quando tu morrer, tu vai ver fruto ao teu lado, ao teu derredor, ao teu redor, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Vai ter fruto para todos os lados. O que precisa cair na terra e morrer? Porque quando morrer, você vai ter fruto para todos os lados. O grão de trigo que é você tem que cair na terra e morrer. Porque se não morrer, fica só, fica sem fruto, fica abandonado, fica na solidão. Há tantas pessoas às vezes que chegam para nós e falam assim, pastor, eu queria isso, eu queria aquilo, é mesmo. Eu queria, mas eu queria, é mesmo. E eu queria, mas eu queria. E fala tantas coisas. E quando a gente é imaturo, a gente fala, não, calma aí, que eu vou orar por você. Deus vai fazer uma revolução agora, e vai descer do céu agora, e vai vir aqui, cuidado, calma aí. Mas quando a gente amadurece no ministério, a gente fala assim, queridinho, peraí, me passa teu relatório, teu histórico. É, pastor, porque eu fiz assim, eu faço, aí tu já começa a descobrir. Lá em casa eu peguei, fiz, isso, aquilo e tal, Aí eu falo, então tu quer, tudo que está querendo, não está conseguindo, é porque tu tem que voltar para trás e assim, morrer, se arrepender disso aí tudo. Amém ou não amém? Por quê? O grão de trigo tem que cair na terra e tem que morrer. Porque quando ele morre, ele dá uma multidão inumerável de frutos. Você é esse grão, querido. E você caiu na terra, você habita nessa terra. E quando nessa terra você morrer, haverá uma multidão inumerável de frutos ao teu lado, ao teu derredor, para a direita, para a esquerda, para frente, para baixo, para cima, para todos os lados. Haverá frutos inumeráveis, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, assim pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Tem gente que fala assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu levar a minha rede para pescar. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu levar o meu egozinho. Só que não, isso aqui é meu. Eu nasci assim, ponto final. Sabe o que Deus fala? Então fica aí. Porque para me seguir, tem que renunciar a si mesmo. Pastor, peraí, Senhor, peraí, eu vou te seguir. O Senhor está me chamando, né? Eu vou te seguir. Mas peraí, deixa eu levar aqui a minha vaidadezinha. Senhor, peraí, eu vou te seguir. Peraí, só um pouquinho, Senhor. Deixa eu levar aqui a minha soberbazinha. Porque ninguém mexe comigo. Não pisa em cima. Senhor, peraí, eu vou te seguir. Não, deixa eu levar aqui o meu ego, que é maior do que eu. E está cheio de gente assim, querido. Tem que morrer. Cair na terra e morrer. E a Bíblia diz, aquele que quer ser meu discípulo tem que renunciar a si mesmo. Quando a carne grita, um dia eu ministrei na igreja do pastor Alexandre Calheiros, sobre rasgar a carne. Eu expliquei o que é ela rasgar a carne. Porque a conversão, ela dói, ela rasga a carne. Eu vou ter oportunidade de ministrar isso para você um dia. Se a tua carne não gritar,
você não está matando ela? Sim ou não? Pastor, mas eu queria fazer aquilo, mas é aquilo que tu não pode. Mas está me doendo muito, está sendo muito difícil, mas é aí que é o caminho de matar a carne. Jesus falou, renuncia-se a si mesmo, pare, deixe tudo para me seguir. Porque quando você começa a seguir a Ele, e você abandonou e deixou, renunciou o mundo, o pecado, tudo ficou para trás, Ele no caminho começa a te dar a devolução. E Ele veio de um caminho, abriu um caminho, um acesso. Então Ele vai até chegar a esse lugar. E esse destino se chama o céu. Então quando você está atrás dele, deixou tudo, você vai indo, seguindo, até ter o endereço e chegar ao céu. Mas tem uns que sabem até que ele vai, Cristo vai, né? E o final dele é lá no céu. Mas mesmo assim não vai atrás dele não. Deixa eu com o meu ego aqui. Deixa eu com a minha soberba. Deixa eu com a minha vaidade. Ai, se tu pisar no meu calo. Então, Deus hoje está falando para nós que Ele quer devolver a nossa essência. Deus quer devolver a nossa maturidade. Deus quer devolver a nossa inocência. Quando nós olhamos para a criança, nós vemos algo tão lindo, né? A criança é tão inocente. E nós somos tão maliciosos. Senhor, espera um pouquinho, deixa eu levar minha malícia um pouquinho. Aliás, porque se o Senhor não levar minha malícia, eu não consigo sobreviver nessa terra. A gente ouve isso tudo, querido. E às vezes a gente vê pessoas um pouquinho captadas de um pouquinho. Porque fala, não pastor, se eu não tiver um pouquinho disso aqui, eu não vi. Porque é igual a música da Mulher e do Mundo, né? Me dá um pouco de malandragem. Tem gente pedindo isso aí. Eu estou falando para trás de mim, Satanás, bem longe de mim. Esse negócio de malandragem, bem longe. O que eu quero é o reino de Deus. O que eu quero é ser devolvido à minha essência. Porque um dia Ele me criou na essência. Eu quero ser voltado para essa essência. Amém ou não amém? Então a Bíblia diz, João Batista veio pregando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nós morremos, nós temos frutos de arrependimento. Quando você não consegue alcançar no teu currículo espiritual arrependimento, alguma coisa está errada. Porque arrependimento é a ferramenta que te conduz ao céu. E você olha para o teu currículo e fala, meu Deus, tem tanto tempo que eu não tive arrependimento, tanta folha de currículo, eu tenho tanta coisa, eu sou mestrado, sou doutorado, em PhD, em vaidade, tudo, mas no meu currículo eu não acho arrependimento. E ele fala, arrependei-vos, produzis frutos dignos de arrependimento. Porque ao que tem, ser-lhe dado, e ao que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Isso significa, Deus tem te dado poder, unção, autoridade, para que você venha administrar a sua vida e conseguir matar a sua carne e conseguir produzir frutos para Deus. E a Bíblia diz, se ele chegar para você, olhar para você e não ver nada em você, até o que tem lhe será arrancado. Porque ele tem dado para você esse domínio, essa capacidade, esse governo, para você produzir frutos para ele. Frutos de arrependimento, frutos de perdão, frutos de misericórdia. Então, quando ele olhar para nós, se a nossa carne não morrer e não produzir esses frutos para Deus, até o que temos nos será arrancado. Mas se ele chegar em nós, olhar para nós e alguma coisa tiver, nos será mais acrescentado. Ele nos dará mais ainda. Você lembra daquela figueira estéril, quando ele chegou, olhou para a figueira, estava com fome, e ele foi pegar o fruto e não tinha fruto? O que ele fez? Amaldiçoou. E aquela figueira se secou, porque ela não tinha fruto. Deus quer olhar para você, e quando a carne morre, a carne ela produz fruto, ela tem que produzir. No reino do Espírito, toda carne que morre, ela produz fruto. Pastor, eu não consigo ver fruto na minha vida, não consigo ver amor, bondade, benignidade, eu não consigo temperança, domínio, eu não consigo ver nada na minha vida, porque a carne ainda não morreu. É um grande sinal
Mas quando ela morre, ela começa a produzir frutos. Amém ou não amém? Eu quero dizer uma coisa. Quando Adão pecou, e aqui nós vamos começar a caminhar para o final, e vai ser rápido, eu quero que você compreenda o raciocínio. Você entendeu que Deus quer devolver, mas só somos devolvidos quando morremos. Quando eu morro para mim mesmo, Deus tem o poder de me retribuir, de me dar aquilo que é meu, de me devolver e de me acrescentar mais ainda. Porque se Ele achar alguma coisa, algum fruto em mim, quando Ele olhar para mim, o que eu tenho me será multiplicado. Se eu não tiver, até o que eu tenho me será tirado. Então, a vontade de Deus é te dar, a vontade de Deus é te retribuir, a vontade de Deus é dar essa devolução na sua essência. Só que acontece uma coisa, caminhe comigo agora. A gente está falando de um homem chamado Adão, que estava no Éden. O Éden foi a criação perfeita de Deus, e ali Deus dava tudo para Adão. Naquele momento em que Adão pecou, foi um momento em que, crucial na história da humanidade, porque Adão não poderia ter pecado. Ele era a coroa da criação de Deus. Deus pegou não de uma mulher, mas Deus pegou do barro, criou Adão, soprou ruá, o sopro de vida sobre ele, entrou nele e se fez alma vivente. Da costela tirou a mulher e estavam os dois lá. Então Deus olhava e falava, é a coroa da minha criação. Eu os criei da minha própria mão. Não nasceu de mulher, não nasceu de ninguém. Da minha própria mão eles foram criados. Mas quando eles pecam, quando eles erram, opa, alguma coisa acontece. Porque Adão não morreu na carne. E se ele não morreu, ele pecou ali, ele deixou que a carne sobressaísse, a vontade sobressaísse, e nisso, ele foi colocado para fora do jardim, sim ou não? Ele foi expulso do jardim, aonde ele tinha tudo. Quando ele foi colocado para fora, diz a Bíblia que na entrada do jardim, Deus colocou 2 querubins ungidos, 2 anjos, e esses anjos com espadas desembanhadas, e diz a Bíblia que a espada do querubim, elas fumegavam em fogo, então eram espadas que ficavam em intenso movimento, para que ninguém entrasse à porta do jardim. Aonde estava Adão? Do lado de fora. Do lado de fora, ele só poderia entrar com a permissão do querubim, ou se aquelas espadas parassem, mas a espada não parava, o querubim estava ali para guardar a entrada, para que Adão não chegasse até a árvore da vida. Por quê? Deus falou, Adão, se você pecar, você vai morrer. Se você não pecar, você continua com a tua semente imortal, porque Adão era imortal, nós seríamos imortais. Então, quando ele pecou, ele perdeu a imortalidade. Ele foi expulso do jardim e ficou do lado de fora e não conseguia entrar. Então, nessa devolução de Deus para nós, Deus quer dizer que quando nós não matamos a carne, nós somos expulsos dos privilégios, dos patrimônios, daquilo que Deus tem para nós. Quando nós pecamos, nós ficamos fora dos planos de Deus. Quando nós pecamos, nós somos colocados para fora, no meio de um jardim de onde nos criou para nós estarmos, para nós vivermos bem. Por isso tem muitas pessoas caçando a força, fazendo isso, fazendo aquilo, mentindo, matando, roubando, para tentar alcançar alguma coisa na vida. E aí nós vemos que existe um caminho da felicidade, que é o caminho de matar a nossa carne e produzir frutos de arrependimento para Deus. Porque Adão, quando ele pecou, ele foi colocado para fora. E esses anjos que cobriam, que estavam ali, e eles protegiam a árvore da vida, é porque Adão não podia entrar no jardim, e lá pegar o fruto da árvore da vida e comer. Porque ele sabia que se ele fosse lá, e se ele comesse, ele se tornaria imortal novamente. Porque ao momento que ele pecou, ele tinha um tempo de vida e morreria. Mas se ele fosse lá na árvore da vida, pegasse e comesse, era o fruto para ele se tornar imortal novamente. Ele ia voltar a tornar imortal. Mas, querido, só pode comer desse fruto e ter a imortalidade aqueles que matam a carne, aqueles que estão dentro do jardim, dentro do propósito de Deus. Quando nós pecamos e não matamos a nossa carne que grita, e que vem contra nós, e que luta contra o nosso espírito todos os dias, nós somos colocados para fora do plano de Deus e da imortalidade.
Por isso eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que você não nasceu para ficar fora dos planos de Deus. Nasceu para ficar fora do jardim. Você nasceu, querido, para ter acesso à árvore da vida. Porém, pastor, como está o acesso à árvore da vida? Se diz a Bíblia que estavam protegidos o acesso. Escute comigo. Quando Jesus veio à terra, ele veio com um propósito. Estava tudo bem no céu, mas quando Adão peca, Deus já começa a traçar um plano para que o povo pudesse ter uma comunhão com ele novamente. Porque através do pecado de Adão foi perdido isso. Então Deus veio traçando um plano e planejando o que ele ia fazer. E num certo dia, ele pega o seu próprio filho, que também era Deus, e faz descer, encarnar, entrar em carne, descer na terra para habitar na terra, para que morresse e ressuscitasse e pudesse dar novamente esse acesso ao homem a Deus. Está bem comigo? Quando isso acontece, o Senhor desce. A Bíblia diz que ele olhou para nós, olhou a nossa situação, e nós precisamos ser resgatados. Então ele veio de cima para baixo, para que nós pudéssemos ser resgatados. Então o que Cristo fez? Ele diz a Bíblia que ele se despojou de toda a sua glória. Ele deixou as coisas dele lá em cima e desceu para estar conosco como homem. O que ele quer que a gente faça para retornar e para entrar no jardim? Assim como ele deixou a sua glória, deixou tudo no céu e desceu para estar conosco, você vai ter que deixar as coisas da terra para encontrar o caminho do céu. Deus manda você abandonar a terra, deixar tudo que é da terra, matar a tua carne para encontrar o caminho dele e se encontrar com ele no céu. Se não for assim, não tem como. Porque qual é mais fácil? Deixar o céu ou deixar a terra? Claro que é deixar a terra. E por que tu fica falando que é muito, pastor? Mas se santificar é muito difícil. Mas andar na presença de Deus é muito difícil. Qual que é mais difícil? Você matar a tua carne e deixar a terra? Ou ele deixar o céu, meu irmão? É muito mais difícil ele deixar o céu. Ele olhar para tudo aquilo e falar, pai, eu tenho que descer mesmo. O pai falou, vai filho, vai ser enviado porque você tem que morrer por eles. Então eu vou deixar tudo aqui, pai. Ele se despojou de toda a sua glória e desceu. E veio na terra para vir ao teu encontro, atrás de você. E agora você tem que largar toda a terra, largar a carne, largar o pecado para ir ao encontro dele. Esse é o caminho da devolução de Deus para nós. Porque se não for assim, nada feito. Você tem que ir ao encontro dele agora. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Chegai-vos a mim, e eu vou também até vós. Então, meu irmão, se ele largou tudo no céu, você vai ter que largar tudo na terra. O que tem dessa terra não presta. A carnalidade, o pecado, a imundícia, tudo dessa terra não presta. Você vai ter que abandonar. Você vai ter que deixar para ir ao encontro dele. Assim como ele veio ao teu encontro te buscar, você vai ao encontro dele buscar ele. Porque todo aquele que procura, todo aquele que vai ao encontro vai achar, diz a Bíblia. Amém ou não amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa, para a gente terminar. Até Cristo só recebeu a devolução depois de morrer. Você sabia disso? Quando que Jesus subiu ao assunto aos céus? Depois de morrer. 40 dias depois da morte, ele subiu. Por quê, pastor? Porque ele entrou num corpo desse aqui, uma semente corruptível. Ele deixou uma semente incorruptível e se fez uma semente corruptível. Ele estava na terra, então como ele é justo, ele tinha que sofrer a lei dessa terra. E a lei da terra é que essa carne aqui vai morrer. Então ele teve que entrar na morte também. Mas quando ele morreu, o pai estava lá em cima dizendo, meu filho, eu estou aqui velando por você, e em breve tu terás a destra de mim, você se assentará ao meu lado, e terá tudo de volta, e a glória lhe será dada novamente. Jesus, ele foi devolvido na sua essência, depois que morreu. Você quer alguma coisa de Deus? Morra para você mesmo. Decida hoje morrer.
Eu sei que você pode sair desse culto aqui e dizer, mas que palavra abençoada. E viver a mesma coisa. Mas a cada dia eu tenho entendido que eu preciso matar a minha carne e crucificar. Porque eu quero ser devolvido na essência. Eu não quero perder uma vírgula daquilo que Deus tem para mim, meu irmão. E todo dia eu tenho sacrificado a minha carne porque ela tem que morrer. Porque o meu mestre, o Messias, o meu Cristo, até ele veio nessa terra podre e teve que morrer. Mas depois da morte, o Pai falou: vem e assenta à minha destra. Ele foi restituído em tudo o que ele tinha. A glória que ele tinha deixado, ele recebeu novamente. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Não existe restituição, não existe devolução de essência sem morrer. Nós precisamos entender que a nossa carne não pode mais dominar. Não adianta a gente viver dentro de uma igreja o ano todo. Não adianta a gente viver, dizer que é crente ou está com Deus, e ter toda uma vida até morrer e ser a mesma coisa. Deus tem mais para nós. Saia dessa mediocridade dessa terra. Meu Deus, eu tenho ficado em casa pensando, Senhor, a situação da igreja. Porque eu tenho visto que é possível, querido, viver a plenitude com Deus, sacrificar a minha carne e entrar num banquete com Deus, desfrutar da comunhão, da revelação, do perdão, da misericórdia, do amor. Então eu tenho decidido morrer todos os dias. O apóstolo Paulo falou: eu morro todos os dias. Ele disse, aleluias, 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 aleluias. Aleluias. Deus está deixando você meditar. Aleluia. Aleluias. Porque o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Porque o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Ele sabe que o morrer era ganho. O morrer é adquirir mais. Matar a carne é ganhar, é adquirir mais. Ele disse: porque morro todos os dias para ter a plenitude de Cristo. Porque morro todos os dias. O caminho para andar com Deus e ter a devolução da essência que Deus quer para mim e para você é morrer, queridos. Nós, como nos aproximamos de Deus, a intimidade é tão intensa, que nós entramos na veia de Deus, nós entramos no palpitar do coração de Deus. E essa tarde eu estava em casa, eu chorava tanto. E eu falava: meu Deus, imagina o Senhor criando Adão, olhando para Adão e dando tudo para aquele homem. E um dia aquele homem perde tudo por causa do pecado. Porque a carne falou mais alto, porque não crucificou a sua vontade, a sua carne. E Deus falou para mim: filho, ele pecou. Ele perdeu tudo. Ele ficou fora do jardim. Mas filho, eu enviei o meu filho amado para trazer essa devolução a cada um de vocês. Para que vocês hoje, através dele, porque ele abriu um novo e vivo caminho, e esse caminho vai levar vocês à árvore da vida, e de lá vocês vão tornar a comer, e serão imortais, e viverão comigo para todo sempre. Filho, nada foi perdido, porque hoje eu trago a devolução.
Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito à árvore da vida. Ele estava dizendo: eu vou trazer o direito novamente de vocês comerem da árvore da vida. Filho, nada se perdeu, ainda que ele pecou, eu levantei o meu filho, eu levantei Jesus, que se despojou de toda a sua glória, que deixou tudo e desceu. Mas à medida que vocês matarem a carne de vocês e começarem a perseguir a Jesus, a deixar tudo dessa terra e ir ao encontro dele, vocês não vão encontrar apenas ele, mas vão encontrar a árvore da vida, vão comer e vão entrar pelas portas imortais. Nós entraremos pelas portas. Não tínhamos mais direito, mas nós entraremos pelas portas. Só entra pela porta quem tem um corpo incorruptível, querido. Só entra pela porta quem é imortal. Por isso ele disse que nós comeríamos da árvore da vida novamente, nos tornaríamos imortais. E aí sim nós teríamos o direito de entrar pelas portas. Porque carne mortal não entra pela porta do céu. E quando nós chegarmos ao céu, Deus vai falar: filho, a árvore da vida estava lá no Éden, mas por que ela está aqui no céu agora? Porque eu peguei o Éden, e o Éden se transformou no céu. Então vocês estão voltando para o Éden. Eu estou devolvendo a essência a vocês. Eu estou devolvendo a essência a vocês. Vocês não estão entrando no Éden, vocês estão entrando no Éden. Eu estou devolvendo para vocês a essência. Eu não sei se você entendeu, mas eu sei que a minha alma nesta hora celebra, o meu espírito tem júbilos de alegria, porque Ele vai me dar direito de comer da árvore da vida. Ele vai trazer a devolução. Chega dessa carne, chega desta vida, chega de agirmos na carne, chega de agirmos por nós mesmos. Hoje, Ele vai te trazer e vai te devolver. Escute comigo. Só um homem, escute, para a gente terminar. Só um homem poderia passar pelos querubins que estavam na porta. Quem é, pastor? Só um homem. Adão não podia passar porque pecou. O único homem que podia passar pelos querubins com a espada flamejante era um homem puro, um homem que não tinha pecado, um homem que tinha crucificado a sua carne. Escute essa revelação. Então, quando ele morreu, ele matou a carne dele, e ele saiu, e foi, e passou no meio dos querubins, e os querubins falaram: quem vem vindo aí? Ele falou: eu tenho o corpo purificado, porque eu deixei a minha carne lá embaixo, eu morri, e agora eu posso passar. Sai da frente, porque eu tenho que buscar a árvore da vida, que pertence àqueles que eu deixei lá embaixo. Eles comerão e habitarão comigo. Ele vai, pega o Éden, depois de morto estava purificado, ainda que não tivesse pecado, mas ele cumpriu a lei de morrer nessa terra. E ele morreu. E só um que tivesse purificado. Adão não podia voltar porque não estava purificado. E ele foi e passa. E ele pega o Éden se transforma no céu. Por isso aquela mesma árvore que estava lá no Éden, hoje está nos céus. Porque ele falou: filho, aquilo que vocês perderam lá, vocês vão ter uma devolução. Aquilo que foi perdido no Éden, eu estou trazendo para o céu.
porque eu vou devolver a vocês tudo que foi perdido no pecado de Adão. Porque a revelação me sustenta, a revelação que me apaixona, a revelação que me faz ir avante, a revelação que não me deixa desistir, a revelação que me faz crucificar a carne. Estamos terminando, crucifique a sua carne agora. Diga: Deus, a minha carne não pode ser mais a mesma, ela tem que morrer. Ela não pode mais sentir. Nesta noite, nós declaramos que não vivemos mais nós. Morremos. A nossa carne morreu. O nosso ego, nossa vaidade, nossa soberba, desejos, tudo aquilo, Senhor, que nos separa de Ti e que proíbe, Pai, de nós entrarmos no Éden. Hoje, Pai, nós matamos a nossa carne. Seremos pessoas que não reagiremos mais a qualquer coisa, mas daremos a outra face. Porque esse é o segredo de ter a devolução da essência. Hoje, Pai, eu quero ter a essência que Adão tinha antes de pecar. Eu quero ter aquela essência, aonde, Pai, não tinha malícia, aonde não tinha desejo de pecado, aonde desfrutavam do melhor da terra. Pai, o mundo está hoje do jeito que está. Não é porque Deus não interfere, é porque o homem não quer voltar ao Éden, voltar à essência. Então nós vivemos aquilo que decidimos viver. Por isso hoje nós decidimos voltar à essência. Porque aquele que nos devolve, que nos restitui, está aqui hoje. E ele nos faz uma pergunta: querem ser devolvidos? Matem a carne. Hoje não vivo mais eu, mas tu vives em mim. A vida que eu vivia na carne não vivo mais, mas a vivo na fé do Filho de Deus. Que tudo aquilo que você alcançou e que perdeu te seja devolvido. Que aquilo que você ainda não alcançou te seja hoje acrescentado. Porque conquistas não são apenas financeiras, mas a paz é uma devolução, a alegria é uma devolução, a saúde é uma devolução. Adão não ficava doente, Adão era imortal, querido. Deus hoje quer te devolver o tempo do Éden. Crucifica a tua carne, mate o pecado que está em você, e serás devolvido na sua essência. Receba em nome de Jesus.